Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos conversar um pouquinho sobre como que foi, né, para fazer a documentação para vir aqui para o Japão. Na época, eu não sabia direito como estava sendo o processo, né, para obter o visto, quanto tempo demorava e o que era necessário, né, para dar entrada no pedido de visto. Sendo assim, procuramos algumas agências lá na Liberdade, né? É um bairro que tem em São Paulo, para quem não conhece São Paulo. E lá tem várias agências que têm contato com as empreiteiras aqui no Japão. E a gente acabou procurando aí algumas agências que ofereciam esse tipo de serviço, né? Dava suporte para providenciarem todos os documentos necessários para se tirar o visto, né? Então as agências costumam ter os seus despachantes próprios, né? E eles fazem esse tipo de serviço por lá. O que a gente precisava fazer, né, da nossa parte era apresentar o nosso passaporte válido e os nossos documentos pessoais, como RG, certidão de nascimento. Naquela época, o prazo, né, que foi passado para a gente para a obtenção do visto era que para as pessoas Sansei, né, de terceira geração, demoraria cerca de 3 semanas, e para Nisei era mais rápido, né? Cerca de uma semana já estava saindo o visto. Isso você já tendo toda a documentação necessária em mãos. Ao mesmo tempo que a gente estava pesquisando sobre a forma que a agência providenciava os documentos, né, e a obtenção do visto, a gente aproveitou e estava estudando também as ofertas de emprego, né? Então, cada agência oferecia um determinado tipo de emprego e a gente acabou fazendo uma lista, né? E a gente tentou escolher por região, né? Porque como a Harumi tinha não, né? Tem um irmão aqui no Japão que mora na região de Aichi. A princípio, a gente estava procurando aí dar prioridade para essa área, né? De Aichi-ken. Mas a gente acabou que não conseguimos encontrar nenhum serviço em Aichi, né? A gente sempre encontrava aí ofertas que eram de outras províncias. E por fim, a gente acabou pegando de uma área mais próxima da província de Aichi, né, para não ficar muito distante do irmão da Harumi. Depois de pesquisar várias agências, né, a gente foi eliminando, né, algumas ofertas e, por fim, entre 3 ofertas que a gente analisou, nós acabamos escolhendo a que seria mais ideal para a gente, né? Que ficaria mais perto e também com relação ao tipo de serviço que a gente ia fazer aqui no Japão. Assim, o serviço a gente fez baseado no nosso perfil, né? E por fim a gente acabou escolhendo uma agência, a gente deu entrada por ela, mandamos os nossos documentos, eles fizeram todo o trâmite da entrada do visto, né? E quando o visto saiu, a agência tinha falado que ia ligar pra gente, né? A gente recebeu a ligação. Ah, e um outro detalhe, a gente tinha 2 opções, né, para poder tirar esse visto para vir para o Japão. A primeira que foram oferecida para a gente era de ter como garantidor, né, que aqui no Japão eles chamam de Hoshonin. Então a gente precisaria ter essa pessoa, né, para garantir, ser o garantidor. E a Harumi
no caso tinha o irmão dela aqui que morava no Japão, né, como eu citei. E a outra opção seria da agência ser o nosso Roshonin, né? Então a própria agência seria o nosso Roshonin, então o irmão da Harumi não precisaria fazer nada, né? E a gente ficaria assim, faria um financiamento e a agência mandava a gente para o Japão. E na verdade, como a Harumi tinha essa condição, então a gente estava tentando fazer por essa forma, só que eu não estou conseguindo lembrar agora, tinha um pequeno detalhe, tinha algum documento que acabou faltando, e como o irmão da Harumi trabalhava, né, para a gente não ficar incomodando muito, ele já tinha mandado uma parte dos documentos e faltou esse detalhezinho. Aí, como a gente já não queria mais ficar incomodando muito, o que a gente fez? A gente optou por pegar como Roshonin a própria agência mesmo, né? Então, como já da minha parte seria assim, eu só tinha primos aqui naquela época e não poderia ser primos, né? Para ser o Roshonin, tinha que ser parente direto, tipo pai, filho, né? Irmão, tem que ser direto, não poderia ser primo, tio. Hoje parece que mudou um pouquinho, né? Tá um pouco mais abrangente aí as pessoas que podem ser aí o Roshonin, mas naquela época era assim e a gente meio que desistiu disso e deu entrada aí através da agência mesmo. E aí no dia que eles ligaram, né, avisaram que o visto saiu. A gente marcou uma data para ir lá conversar e nessa data seria feito como que fala, a reserva da passagem, né? Já ia definir a data para a gente estar viajando aqui para o Japão. E nesse momento, quando a gente foi lá no escritório, que a gente teve uma notícia não muito boa, né? Chegando lá, a fábrica, né, que a gente tinha feito lá, preenchido a ficha, a gente tinha feito já a entrevista, né, com a agência mesmo, e ela manda essa ficha aqui para o Japão, né, para a fábrica aprovar. Isso tudo já estava aprovado, né? E nesse dia aí ele veio com a notícia de que foi cancelado a nossa ficha porque parece que na fábrica onde a gente iria trabalhar aconteceu algumas coisas que o Shacho, né, que seria o dono ali da fábrica, não gostou muito e era algo relacionado a casais, né? Então ele falou que a partir daquela semana, justo naquela semana, né, que saiu o nosso visto, ele pegou e cancelou e falou que só era para mandar se fosse solteiro, né? Então, como a gente estava vindo como casal, queria estar junto, né? Então ele falou que como teve esses problemas que não iria aceitar mais casal. E com isso aí a agência pediu desculpas pra gente, né, pelo ocorrido e reconheceu, né, que a falha foi da parte deles, não era a gente que estava, né, desistindo da viagem. E gentilmente eles fizeram duas propostas pra gente, né? Eles falaram que a gente poderia esperar que eles iriam ver uma outra fábrica, né, que tivesse aceitando o casal, que a gente queria nessas condições, né, trabalhar na mesma fábrica, né, tá morando perto de Aitken, né, na verdade gostaríamos de morar em Aichi, mas não tinha em Aichi, né, então a gente preferia um local mais perto, nas províncias vizinhas de Aichi. Aí ele falou assim que uma opção era a gente esperar que eles iriam estar verificando uma outra vaga em uma outra fábrica. E a outra opção que ele ofereceu pra gente é que a gente poderia viajar. O visto já tinha saído, né? Eles iam ser o nosso Roshonin, né? O nosso garantidor. E o visto então já estava carimbado no passaporte, tudo. E como o visto já tinha saído e existia, se eu não me engano, um prazo de 3 meses para você estar viajando, né?
Aí ele falou também que se a gente quisesse, a gente poderia viajar, que eles iam ceder aquele visto lá pra gente pela falha que eles tiveram aí, né? Como já estava tudo acertado com essa fábrica e a fábrica que desistiu de última hora, ele falou que a gente poderia estar viajando por conta, né? Então, como a gente ficou pensando assim, com receio de aparecer algum emprego que não fosse, né, do nosso gosto, ou que se demorasse demais a gente nesse entretempo acabasse tendo o visto lá com o prazo vencido, o que a gente fez? Nós optamos aí por pagar a passagem, a gente comprou uma passagem por conta, né? E a gente veio para cá. Então, a gente ganhou esse visto de presente, né? A gente veio aqui para o Japão, não ficamos com nenhuma dívida, né? E o que aconteceu é que antes de a gente tomar essa decisão de vir para cá, a gente tinha também o problema de se a gente viesse para cá sem a empreiteira, o que ia acontecer? A gente não ia ter lugar para ficar, né? Logo que a gente chegasse aqui, a gente estava sem emprego, a gente ia ter que ter um tempo para procurar emprego. Então a gente entrou em contato com o irmão da Harumi, a gente explicou o que aconteceu, né? Que já tava já tudo certinho para a gente vir. Aí ele falou assim que a gente poderia vir e ficar aí na casa dele até arranjar um emprego. Então a gente acabou aceitando essa proposta, né? E nós viemos para cá com a passagem comprada particular, né? E eu achei muito honesta a postura da agência, né? Eu agradeço também pela confiança que eles tiveram na gente, né? Por permitir vir com o visto, como sendo eles o nosso Oshonin. Não sei se essa postura é uma postura assim comum, né? Que se por acaso acontecer alguma desistência por parte da fábrica, não sei se todas as agências partem por esse princípio e dá essas duas opções, né, para a gente poder escolher. Não sei como que é. Por conta disso aí, eu não estou citando o nome de fábrica, né? Não estou citando o nome da agência, porque eles fizeram esse favor pra gente, né? A gente só tem gratidão aí por isso, por ter confiado na gente, né? De vir pra cá e com o nome deles, né? Como garantidor. Aí passagem comprada, viagem marcada, a gente veio pra cá. Chegando aqui, a gente foi recepcionado lá no aeroporto pelo irmão da Harumi, né? A gente pediu esse favor para ele, para nos estar acolhendo aí nos primeiros dias, né? A gente já veio com a intenção de procurar emprego rápido, para a gente não estar incomodando aí as pessoas. E com relação aí à procura de como que foi aí achar um novo trabalho, isso aí já é um papo aí para um outro vídeo, né? Se vocês quiserem saber, a gente vai estar contando essa história aí no próximo vídeo, beleza? Então até mais, fui!